No estudo do Novo Testamento, estamos em Mateus, no capítulo 7, que é o terceiro capítulo que trata do Sermão da Montanha de Jesus. E neste capítulo, que são diversos conselhos que Jesus nos dá, nós vamos ler do versículo 6 ao 11, de onde Emmanuel vai extrair 2 versículos, trazendo uma mensagem para as nossas reflexões. Iniciando no versículo 6, Jesus nos aconselha o seguinte: não lanceis aos cães as coisas santas, não atireis aos porcos as vossas pérolas, para que não as calque com os seus pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-á. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Aqui Jesus, além dos conselhos, faz uma comparação que nós, como pais, seres humanos ainda imperfeitos, encarnados, sabemos fazer muitas coisas certas, já temos o discernimento do que é certo e do que é errado, Imagine Deus, que é a perfeição absoluta, Criador de tudo o que nós conhecemos, Então, agora nós vamos às lições de Emmanuel, no livro Vinha de Luz e no Palavras de Vida Eterna. Na lição número 93 do livro Vinhas de Luz, onde Emmanuel destaca o trecho do capítulo 7, versículo 6, que diz: não deis aos cães as coisas santas. E aí a mensagem nos diz o seguinte: certo, o cristão sincero nunca se lembrará de transformar um cão em partícipe do serviço evangélico, mas de nenhum modo se reporta a Jesus a afeição literal da sentença. O mestre, em lançando o apelo, buscava preservar amigos e companheiros do futuro contra os perigos da imprevidência. O Evangelho não é somente um escrínio celestial de sublimes palavras, é também o tesouro de dádivas da vida eterna. Se é reprovável o desperdício de recursos materiais, que não dizer da irresponsabilidade na aplicação das riquezas sagradas? O aprendiz inquieto na comunicação de dons da fé às criaturas de projeção social pode ser generoso, mas não deixa de ser imprudente, porque um homem que esteja bem trajado ou possua larga expressão de dinheiro, porque se mostre revestido de autoridade temporária, ou se destaque nas posições representativas da luta terrestre, isso não demonstra a habilitação dele para o banquete do Cristo. Recomendou o Senhor seja o Evangelho pregado a todas as criaturas. Entretanto, com semelhante advertência, não espera que os seguidores se convirtam em demagogos, contumazes, e sim em mananciais ativos do bem a todos os seres, através de ações e ensinamentos, cada qual na posição que lhe é devida. Ninguém se confie à aflição para impor os princípios evangélicos neste ou naquele setor da experiência que lhe diga respeito. Muitas vezes o que parece amor não passa de simples capricho, e em consequência dessa leviandade é que encontramos verdadeiras maltas de cães avançando em coisas santas. Importante essa lição. Eu acredito que até com base nestes ensinos que o próprio Kardec, no princípio da codificação da doutrina,
deixou como que se fosse determinado que não buscássemos adquirir muitos e muitos adeptos simplesmente por serem espíritas, mas que buscássemos esclarecer aqueles que busquem o esclarecimento que a doutrina devidamente nos dá. Porque todos aqueles que nós tentássemos colocar, fazer a conversão de outras religiões, de outras escolas filosóficas ou religiosas para a doutrina espírita, simplesmente tumultuariam e tisnariam a pureza da nossa doutrina, pois que ainda não estariam preparados para as coisas desta revelação. Kardec diz a aqueles que já têm a sua crença religiosa, deixem-na com elas, toda crença religiosa é boa, desde que conduza o homem ao bem. Agora, aqueles que não estão ainda convincentes daquilo que lhes pregam esta ou aquela doutrina, se desejarem saber da revelação do Espiritismo, que o façamos de bom grado. É assim que nós podemos, de fato, ajudar a quem quer ser ajudado, né? Ninguém consegue ajudar a uma pessoa que não queira ajuda. Fica difícil, complicado, e sempre pisará como os porcos nas pérolas que nós lhe ofereçamos. Esta é a lição para as nossas reflexões. Sejamos, sim, divulgadores do Evangelho de Jesus, da doutrina dos Espíritas, mas principalmente nos meios que a desejam e também, principalmente, pelas nossas atitudes. Só assim conseguiremos, de fato, a conversão das pessoas à escola do Evangelho de nosso Mestre. E ainda, a respeito desse trecho que nós lemos, no livro Palavras de Vida Eterna, onde Emmanuel destaca, no capítulo 7, o versículo 9, que diz: qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pede um pão, ele lhe dará uma pedra? A este versículo, Emmanuel denominou no ato de orar. Repara a comparação que ele faz com as nossas situações de pais com os nossos filhos, chorosos muitas vezes, fazendo pedidos que a gente não pode atender porque seria perigoso ou indevido para eles, e as nossas atitudes no momento da oração. Esta é a lição 166, no ato de orar. Diz Emmanuel: um pai terrestre, conquanto às deficiências compreensíveis da condição humana, jamais oferece pedra ao filho que pede pão. Certamente que, em lhe examinando esta ou aquela solicitação, considerará os imperativos de tempo, circunstância, necessidade ou lugar. Seu filho é ainda criança, não lhe entrega dinamite para brincar, porque o menino formula a rogativa ensopando-se de lágrimas. Se o filho jaz perturbado, não lhe confere a direção da família pelo fato de recolher-se petitórios comoventes. Se o filho, por vezes, deixou a casa em ruína por desperdício delituoso, não lhe restituirá de pronto o governo de assuntos domésticos só pelo motivo de se ver rodeado de súplicas. E se o filho permanece atrasado no progresso escolar, não lhe autoriza regalos prolongados unicamente porque lhe ouça enternecedores requerimentos. Em hipótese alguma, aniquilará as esperanças dos descendentes, mas no interesse deles próprios lhe concederá isto ou aquilo, consultando-lhes as conveniências e a segurança, até que se ergam ao nível da madureza, a responsabilidade, merecimento e habilitação, suscetíveis de lhe assegurar a liberdade de pedir o que desejam. E isso acontece aos pais terrenos. Desse modo, se experimentas desconfiança e inquietação no ato de orar, simplesmente porque choras e sofres,
Lembra-te da compaixão e do discernimento que já presidiram o lar humano e não descreia da perfeição infinita misericórdia do Pai Celestial. Olha a chamada de atenção para todos nós. No ato de orar, muitas vezes chorosos, lacrimejando, rogamos auxílios que talvez para nós seriam indevidos, né? Deus sabe o que nós precisamos e aquilo que é o melhor para nós, e não necessariamente aquilo que pedimos, né? Muito esclarecedora essa reflexão de Emmanuel a respeito desta frase de Jesus, que se um homem não dá uma pedra ao filho que lhe pede pão, imagine Deus quando nós fazemos nas nossas orações petições das mais diversas que poderiam causar aflições para nós e que ele não nos atende de pronto esta ou aquela petição, mas com certeza nos dará aquilo que nós precisamos. Nem tudo que a gente pede é necessário de fato a todos nós, mas nós recebemos de Deus tudo aquilo de que precisamos. Essa era o estudo do Novo Testamento de hoje. Fico com Deus, muito obrigado e um beijo a todos.